E hoje a gente está aqui na cozinha, novamente, para trazer para vocês, para falar um pouquinho mais sobre rotina matinal saudável. como será que a gente acorda? Será que a gente acorda e já sai correndo, executando tarefas, ou será que a gente para um pouquinho para pensar como começa o nosso dia? Vocês sabiam que a qualidade daquilo que a gente faz ao acordar diz respeito a muito do que a gente vai levar para o nosso dia inteiro? Exatamente, pessoal. Quantas vezes a gente acorda, já pega o celular e já começa vivendo, experienciando a rotina alheia? Eu costumo dizer que quando a gente não escolhe como queremos começar o nosso dia, o mundo escolhe por nós. E uma dica muito importante, o nosso cérebro ele é muito mais receptivo pela manhã. Então, quando a gente cria uma rotina, não por obrigação, mas por escolha própria de autocuidado matinal, a gente ativa o córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro responsável pelo foco, pela atenção, pela tomada de decisão e pela autorregulação emocional. Então, iniciar o nosso dia escolhendo uma rotina matinal de autocuidado é extremamente importante e impacta na qualidade de atenção e de autorregulação que a gente vai ter ao longo do dia. Exatamente. Gente, vocês pensam assim, o hábito de hoje em dia é o quê? A gente acorda e, na verdade, já acorda atrasado, né? Porque normalmente já acorda com aquele despertador que toca e coloca a soneca, e a soneca dorme e a gente vai nesse fluxo de sempre deixar para um pouquinho depois, né? Para sair bem em cima da hora. Então a gente já acorda em cima da hora. A gente já corre e já pega o celular. Aí já pega o celular e já começa aqui, ó. Olhar as mídias sociais, né, Gabi? responder mensagem de WhatsApp, aquela coisa toda, né, amiga? E a gente vai se envolvendo num fluxo que, na verdade, não é nosso. A gente entra nesse fluxo tão corrido, né? Nessa rotina que não é nossa, então a gente já tá aqui. Nosso dia mal começou, a gente mal abriu os olhos, mas eu já tô aqui, prestando atenção em um que já acordou e já fez isso, o outro já correu, o outro já tá ali e eu tô aqui ainda entrando no meu fluxo, mas querendo seguir o alheio. E acelerado, porque a tela do celular, né, do tablet, não só a enfim, tela, né, até a luz. Tudo acelera muito a gente. Então, olha só, quando eu acordo e já pego o celular, além da gente deixar o mundo escolher o que vai ditar o nosso momento seguinte, né, que vai ditar o nosso dia, a gente também tá se acelerando com o excesso de informação. Então, a chance da gente estar na execução das nossas tarefas, dos nossos papéis, de maneira muito mais acelerada, é muito maior. Então, hoje, o que a gente quer trazer para vocês aqui é um convite da gente começar o dia de maneira diferente, tendo a intenção de nutrir corpo e mente de maneira plena, né? Exatamente. Tal qual o nosso plenamente nutrido. Não sei se vocês lembram, mas a gente contou essa história pra vocês de como surgiu o nosso projeto Plenamente Nutrida, Exatamente. né? Ele surgiu exatamente como a gente tá falando aqui pra vocês, que foi uma ideia minha e da Van, de tentar passar um pouquinho pra vocês de como a gente constituiu essa nossa ideia de acordar, do que significava acordar pra gente, né? Como a gente conseguia nutrir essas rotinas para que elas fossem duradouras. Então, tanto eu quanto a Van, a gente tem as nossas rotinas, que são nossos hábitos de autocuidado. Sim. E elas dizem respeito não só do nosso acordar com calma, de estar presente no nosso corpo, no nosso sentir, mas também do nosso movimento consciente, da nossa alimentação consciente, o que eu posso colocar no meu corpo, que nesse período da manhã é a hora que o meu corpo está mais biodisponível, né? Ele está mais receptivo, tal qual o nosso cérebro, exatamente, né? Porque ele passou o quê? Muito tempo vazio. Então, o que acontece? A gente ficou com ele em jejum ali durante o nosso período de sono todo. Então, quando a gente acorda, é um momento do dia em que ele está mais limpo e dessa maneira ele vai absorver com maior qualidade os nutrientes que eu colocar para dentro. Exatamente. Então é nesse momento que eu tenho que saber escolher o que eu vou colocar nele nesse momento. É como se fosse um tanque vazio de um carro
que eu preciso abastecer com os nutrientes corretos para que ele consiga executar as tarefas dele ao longo do dia de uma maneira satisfatória. Porque muitas vezes a gente entra nessa rotina do dia muito acelerada e o que eu falo? Ai, deixa a comida para depois, não vai dar tempo, sai bebendo qualquer coisa. E normalmente o que é qualquer coisa? Alguma coisa muito palatável, Sim. alguma coisa muito fácil. E que está disponível. Exatamente, ali, né? que está ali no meio do meu caminho, então eu vou pegar uma bolachinha, vou comendo no carro e por aí vai. Só que o que isso acontece? É uma caloria vazia. Sim. E essa caloria E vazia consegue prejudicial a manter? longo prazo, né, Gabi? Exato. Porque quem tem esse hábito de não se cuidar logo pela manhã é uma pessoa que normalmente tem esse hábito na vida, de todos os dias tudo. ingerir, se nutrir de calorias vazias. Exato. Né? E muitas vezes quando a gente tem esse hábito de ter sempre isso, a gente acha que é normal. A gente acha que o nosso corpo tá achando essa nossa rotina legal. Mas na verdade ele não tá. Na verdade ele tá executando as tarefas dele com o mínimo que ele pode. Será que eu não poderia ter uma qualidade de vida, de presença, de execução de tarefa, de trabalho, de mental mesmo, no que eu digo respeito assim, de atividade, de rapidez de pensamento? Porque muitas vezes quando o nosso cérebro não tá bem nutrido, o que ele fica? Ele fica meio nebuloso, a gente fica com um pensamento meio lento. Mas será que se eu não der uns nutrientezinhos a mais né, para Gabi? ele ali pela manhã, eu não consigo deixar ele performando de uma maneira mais encaixadinha? Então tem sim, a gente consegue fazer isso. A gente entender isso. O funcionamento cerebral, ele também depende de uma boa nutrição. Isso é muito importante. O nosso funcionamento cognitivo depende muito dos nutrientes que a gente ingere. Porque vocês sabiam que uma das partes do nosso corpo físico que mais consome energia é o nosso cérebro? Exatamente. Se a gente não nutrir ele de maneira adequada, o nosso cérebro não fica capaz de executar. Então a gente tem que saber combinar isso certinho e a gente tem que entender o quê? Todos os alimentos servem para alguma coisa. Eles não são simplesmente alimentos, eles são um combo de nutrientes que a gente pode inserir na nossa vida. Então, cada alimento ele tem o seu porquê. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, eu tenho os mirtilos. O que os mirtilos são? Eles são fontes de antioxidantes maravilhosas, são coisas... O que são os antioxidantes? Os antioxidantes são aqueles que a gente sofre um processo que chama estresse oxidativo, que ele acontece nas nossas células do corpo por inteiro. E os mirtilos, eles têm um processo que ajuda a retardar esse processo de envelhecimento das nossas células, que é essa oxidação. Então, isso daqui é maravilhoso para a nossa vida. A gente tem isso nos mirtilos, a gente tem nas amoras, a gente tem em tudo que tem essa cor mais arroxeada. Aqui a gente tem as linhaças. A linhaça dourada, ela é incrível tanto para o funcionamento do nosso intestino, para o nosso trânsito intestinal, como ela é uma fonte de gordura de ômega 3 maravilhosa. Então, quando a gente vai fazendo essa composição desses nutrientes, a gente vai criando realmente um shake muito nutritivo para o nosso corpo. Aqui eu tenho o cacau, que ele é muito, ele tem a presença de teobromina, ele melhora muito essa nossa parte cognitiva, ele também é muito antioxidante e ele ainda é um pouquinho termogênico, ele ainda funciona como um estímulo a mais para o nosso corpo. E aqui a gente tem o leite, que a gente pode utilizar um leite de fonte animal, se for a que você tomar, ou um leite de fonte vegetal. No leite a gente tem uma quantidade de cálcio relevante, a gente também tem a nossa quantidade de proteínas. E aí aqui, se eu não tenho ainda, se eu tô tomando um leite vegetal, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar um colágeno ou uma proteína que eu acho interessante. E aí aqui nisso daqui, o que eu compus? Eu compus uma refeição que vai me manter nutrido e disposto pelo dia inteiro. Exatamente. Uma dica que a gente traz aqui para vocês hoje, pra a gente começar a criar uma rotina saudável por escolha e não por obrigação, algo que seja palpável, é essa da gente começar nutrindo mente e corpo de maneira integral e simples. Então, ao invés de você pegar o seu celular quando você acordar, eu deixo aqui um convite para você testar. Amanhã, quando você acordar, levantar da cama, experimente espreguiçar-se na cama com atenção plena. Como eu faço isso, Van? Pensa em como você normalmente espreguiça. Rápido, correndo, nem sentindo. Não. Permita-se 2 minutinhos. Alonga o corpo na cama.
Cruza a perna, deixa cair para um lado, sente essa torção na coluna. Cruza para o outro, sente. E à medida que você vai fazendo os movimentos, você vai combinando com a respiração. Traz os joelhos aqui no peito, rola para um lado, rola para o outro. Respira, senta na cama. Senta na cama, sente os pés tocando o solo e depois a gente entra em contato com essa respiração, que é o sopro de vida, que nos permite estar aqui desfrutando da vida. Aí sim, a gente se levanta. Olha só, isso foram 2 minutinhos, 3 minutinhos, fazendo uma coisa que normalmente você já faz, mas pensando em outra, desatento, e muitas vezes até pode se machucar numa torção brusca porque você está desatento do seu corpo. Mas quando ficar corrido, até só colocar o pé no chão ali com um pouquinho mais de qualidade de presença já é um início, né? Exatamente. A gente pode, por exemplo, eu brinco, né? Nós não voamos, nós andamos. Então só aqui a gente passou os 5 primeiros minutos, ao invés de rolar a tela, acelerando a nossa mente ou pensando no que a gente tem que fazer depois, sendo que a gente ainda não está lá fazendo o que tem que fazer, só aqui a gente já está de maneira mais presente e atenta, cultivando essa qualidade de atenção, treinando essa mente para continuar com essa mesma qualidade de atenção que ajuda na tomada de decisão e na autorregulação emocional ao longo do dia. E no momento seguinte, claro, a gente vem nutrir esse corpo. Exatamente. Então aqui eu vou ensinar uma coisinha bem básica para vocês, que na verdade, como eu já falei, a gente vai usar linhaça dourada, mirtilos, cacau e o leite. Mas, não tenho mirtilos em casa, não tenho linhaça dourada. A gente consegue fazer algumas substituições. A gente pode utilizar água de coco, que é uma fonte de bons carboidratos, é uma fonte de minerais. A gente pode utilizar morango, banana congelada. A gente pode utilizar o cacau, que é uma coisa que normalmente a gente tem em casa, que dá para fazer desde bolo até o que for. A gente sempre tem um cacau em casa. Eu não tenho linhaça, mas eu tenho chia. Posso fazer essa substituição, então eu vou montar um shakezinho aqui bem básico que a gente vai usar um leite, a gente coloca dentro de um liquidificadorzinho mesmo, que a gente pode bater, sabe aquele que a gente bate e já leva na mão, Vã? Que já dá, Sim. Nossa, não tive muito tempo, tá uma coisa um pouco mais corrida, mas eu quero me nutrir bem, então a gente põe aqui e vai. Então aqui, ó, eu coloquei o leite, vou colocar 2 colherzinhas de sopa de linhaça dourada, que como eu falei, é fonte de ômega 3, vai melhorar o meu trânsito intestinal. Vou adicionar aqui um pouquinho de cacau. Eu gosto de usar o cacau 100%, se você não gosta, você pode utilizar o que você preferir. Você pode adoçar também com um pouquinho de mel. Eu sempre falo que o mel tem que ser utilizado sempre em coisas que a gente não aqueça. Então, se for gelado, a gente pode utilizar um mel para adoçar. Se não, um açúcar de coco também é uma boa opção. Aqui eu vou utilizar o mirtilo, que como eu falei, é uma das grandes fontes de antioxidantes que a gente tem. Mas se eu não tiver mirtilo, utilize morango. Eu prefiro utilizar eles congelados, por quê? Além de ser que esses daqui são bem caros e os naturais acabam estragando muito rápido, eu acho que assim eles também se mantêm mais nutritivos e também é mais fácil da gente utilizar para bater esses shakes, ele vai ficar mais saboroso, encorpa mais. Então isso tanto para mirtilos como para morangos, amoras, todas essas frutinhas roxas ficam melhores congeladinhas assim. E quero pôr uma bananinha? Põe uma bananinha também, vai ficar ótimo. Só a gente tampar isso daqui, levar para bater e ó, tá perfeito. Bate, bate, bate. Aqui, lembra como eu falei para vocês também? A gente pode adicionar uma proteína, a gente pode adicionar uma fonte de colágeno. Como eu falei, a fonte proteica é muito importante para a gente distribuir ao longo do nosso dia, porque ela diz respeito ao quê? A construção muscular. Lembrando, tudo que diz respeito a músculo diz respeito ao quê? Longevidade. Então vamos colaborar assim, sempre onde a gente puder inserir alguma coisa de proteína, vamos tentar. Interferir positivamente nessa construção de uma vida mais longeva, mais saudável. E agora a gente tem o nosso shakezinho que a gente pode tomar. Isso daqui a gente pode levar até numa garrafinha térmica para tomar ao longo do dia, né, Van? Exatamente. E é isso. Espero que tenha sido uma boa opção para vocês. Saúde! Saúde! Um ótimo dia por aí, gente! Um ótimo dia!